Desimpedidos 6, Loud 3. Mais uma partida abaixo da Loud. A Loud, inclusive, que fez uma mudança drástica, tirou os 3 wildcards, literalmente desligou os 3 wildcards, né? Que vinha tendo, que foi o Gão, o Rafa Neguinho e o Iago Soares. Pelo que eu entendi, eles não vão fazer mais parte da lista deles, né? De wildcards, né? Não vão mais jogar pela Loud, né? Nesse primeiro split. Mas, assim, desligaram ontem, só pra... isso aí, né? Desligaram ontem. Como a gente faz por rodada, Isso aí, verdade. Bem lembrado. Desligaram ontem. Vamos colocar assim, culpa dos 3? Obviamente que não. Mas, com todo respeito, são meus parceiros, né? São amigos mesmo, pessoas que, né, que a gente trabalha junto, mas acredito sim que poderia ter um rendimento melhor também, né? Isso é uma realidade, né? Poderia ter tido, talvez, né? O Rafa poderia ter tido números melhores. Estava lesionado, estava numa volta, beleza, mas aí, né, a time, não é o que a torcida e o time esperam, né? Porque querendo ou não, em relação à torcida, engajamento, essas coisas assim, a Loud é top 1, né, mano? Isso é verdade, hein? Então, bem lembrado. Então, assim, querendo ou não, talvez seja o maior fardo dentro da liga. Em relação a jogo. Talvez seja o time que é mais pesado de se jogar. Por quê? Porque tem uma torcida imensa, tem uma história vencedora dentro do eGames, né? Então, assim, tem uma torcida imensa. Inclusive, o Chris Guedes deu uma declaração com relação à rivalidade, né? Que ele falou, dentro da Kings League Futebol, essa rivalidade entre FURIA e G3X, por serem os 2 maiores times, né, e mais experiência, isso existe. Sim. Mas se a gente for falar de time por time, é FURIA e Loud. Não é a FURIA e G3X. Porque a FURIA e a Loud, né, já disputam nos e-games e nas outras modalidades e são excelentes times já de muito tempo. Né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez seja o time mais complicado de se jogar. A pressão lá em cima, a pressão, né? Fazendo uma observação, assim, um adendo ao futebol tradicional. A pressão que você tem jogando, sei lá, com todo respeito a qualquer um, mas jogando 15 de Piracicaba e jogando num Flamengo, num Vasco da vida, é totalmente diferente. Óbvio que se você não entregar no 15 de Piracicaba, você vai ser cobrado. Só que se você não entregar no Flamengo, no Vasco, irmão, o vagabundo bate na tua porta. Isso é verdade. Perfeita análise. Porque, assim, a gente está falando de um time que tem uma torcida já muito grande, de outras situações. Então, uma torcida super engajada também. E isso também conta bastante, né? Então, assim, eu acho que isso foi um fator que pressionou a saída dos 3. Isso daí, com certeza, pressionou. Sim. A gente teve ali, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre o jogo. A gente teve as 2 wildcards novas da Loud começando o jogo, Drop e Filipinho, já no X1, então já vieram já com uma responsabilidade grande. E aí começou Vitão e o Jonathan, que também são os 2 especialistas do X1, e é o Batman. Batman contra Coringa. O Jonathan fez um golaço na competição, no jogo, né? Aí, Batman e Coringa, filho. Olha o Coringa aqui. Batman e Coringa, esquece. Então, assim, o Jonathan é muito bom no X1, né, irmão? Ele é. Só que aí ele pegou um cara que ele não tava pegou um cara que é especialista em X1. Que ele não estava acostumado a ter nos outros jogos. Que foi o Drop, que também é especialista no X1. E eu acho que o Drop veio para ficar, hein? Irmão, ficou. E eu acho que se a Loud não segurar no próximo split, ele pode ir para uma outra. Então, irmão, eu achei que ele jogou muito, mas em contrapartida, eu achei que a Loud não usou a principal característica do Maia. Isso é verdade. Tanto que deixou para o final do jogo e acabou queimando até essa situação, né? Não queimando o jogador, porque a gente sabe do potencial dele, não vai se queimar por causa de uma situação. Mas queimou a situação, porque, por exemplo, você fica o jogo todo não explorando a melhor característica do teu wildcard, que a gente falou antes. O diferencial do Maia, apesar de defender muito, mas é o melhor goleiro com os pés. Sim. Então você tem que usar a arma que você tem. O Maurição já conhece o Maia de muito tempo. Então, eu acho que poderia talvez ter explorado um pouquinho mais esse jogo do Maia. Só que também a gente tem uma questão que não teve tempo para treinar, né, mano? Então, assim, tem essas 2 situações, né? O que você acha? Mano, ele teve 2 dias de treino só. Mas, assim, e um foi rachão, né? Pelo que a gente viu, um foi rachão, né?
Cara, é complicado, mas eu achei que foi isso. Eu achei que não utilizaram a principal característica do Maia, mas falando agora do drop, mano, absurdo o que ele fez, entendeu? Cara, às vezes, né, nem pela qualidade técnica em si que os jogadores entregam. É porque muitas pessoas não conseguem enxergar Eu isso. acho o mental do drop muito diferencial. O mental e a raça que ele coloca, irmão, qualquer um pode colocar. Às vezes, é o que a gente fala do Real Elite, às vezes é o que falta. Eu não estou pedindo para que o jogador X do Real Elite seja o Neymar. Eu não quero que ele seja o Neymar, porque eu sei que ele não vai conseguir ser o Neymar. Mas eu quero que ele me entregue o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo, mano, dá a vida ali, por favor. Dá a vida, dá carrinho de cabeça. Passou por você, tu vai tomar falta. Mano, com todo respeito, quebra a perna dele. Óbvio, não estou falando para quebrar, mas como a gente... Sim, nos bastidores a gente fala, né? Nos bastidores, assim, da bola, assim, que a gente fala... Pega ele, mano, deixa um braço, segura, puxa a camisa. O Lelete falou isso, né? Se vier a minha mãe, eu vou bater nela, né? Então, assim, é uma analogia, não é uma parada pra fazer literalmente, né? A gente não quer que eles saiam na porrada. Óbvio que não, a gente quer jogo. Mas, assim, caso passe, irmão, faz alguma coisa. A gente os times da Kings League, eles têm que entender que um erro é fatal. Um erro é fatal. Um jogo que tá 1-0, tu bota um 2-0, aí daqui a pouco o presidente chama o pênalti. Irmão, um jogo que tava 1-0, por causa de um mole, tá 3. Por causa de um mole, tá 3-0. Então, assim, é inacreditável o que acontece. Eu acho que isso realmente faz muita diferença para os times, né? Eu acho que os times que são mais comprometidos, que é o caso até do Nivelados, como a gente falou antes, né? Acabam se destacando como um todo, né? Não só por um jogador. E aí entra o diferencial do jogador, né? Que é, por exemplo, do Nivelados, que é o Léo Gol, né? Que tem se destacado porque o todo também tem contribuído. Sim. O Jonathan fez um golaço indefensável na gaveta. Não tinha nem o que falar. Ali não podia botar o Filipinho com o Luan Teles, com o Rocha, com o Esaú. Poderia botar qualquer goleiro ali que não ia pegar o gol do Batman. É absurdo. Foi na gaveta. Mas eu acho que assim... Laude no início do jogo muito nervosa, chutando muitas vezes e muitas vezes para fora. Sim. Muito... Não é displicente porque eles tentaram, não é essa palavra, muito mal assim, da parte técnica mesmo, né? Daquele capricho final, naquela situação final ali, da finalização final, do passe final. E aí acabou tendo que contar muito com a situação do drop, né? Do individual do drop. Uhum. Mas já o Desimpedidos, irmão, eu gostei muito da partida dos Desimpedidos. M10 porque, Prime? Irmão, M10 Prime. Irmão, time aqui, ó, cadenciando o jogo, esperando o melhor momento. Teve as melhores oportunidades sem pressa. Sim. Isso eu acho que foi o diferencial do Desimpedidos. Uma coisa que eu analisei, que muitas vezes o Desimpedidos, ele criava muitas coisas, mas criava muito pelo erro dos outros. O que o Desimpedidos bateu de bola, batendo bola, esperando a melhor oportunidade, e bate bola. Não dá agora? Bate bola de novo. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos sair na melhor oportunidade. Eu acho que isso foi crucial para a partida do Desimpedidos. Não teve pressa, teve coragem de jogar. Então fica aqui o meu parabenizar, né, o trabalho do Fumaça. Fumaça, né? Verdade. Fez um excelente trabalho. Absurdo também. Teve uma jogada, para complementar o que você falou, que a gente tá falando dessa questão da paciência, que foi o gol do Gustavinho. Se você analisar a jogada como um todo... A pisada do Marcelinho para Não, mas não foi só isso, não. O Bolt toca uma vez para um lado, toca uma vez para o outro, toca uma vez para o lado, toca uma vez para o outro. Aí a paciência que a gente está falando, a cadência. Vamos esperar o momento certo, Ele acha a bola no Marcelinho, o Guilherme faz a ultrapassagem, o Marcelinho faz a jogadinha de futsal, deixa o calcanhar com a sobreposição ali, com a ultrapassagem do jogador. Ele faz uma de César ali, não faz? Faz o quê? Ele faz uma de César ali, não faz? Entendeu? Aí o Gustavinho vem no segundo pau e o Guilherme acha certinho o Gustavinho no segundo pau. Cara, você vê que foi literalmente o retrato do jogo do Desimpedidos no jogo. Paciência, tranquilidade, vamos esperar o momento certo, galera, vamos esperar o momento certo. Então, assim, muita gente tem menosprezado o jogo do Desimpedidos, como você falou, pela questão de tipo, tá esperando muito só o erro do... Cara, e eu acho que nesse jogo contra a Loud, independente da situação que vive a Loud, né,
O Desimpedidos impôs o jogo e manteve o seu padrão do início ao fim. Paciência, cadência, tranquilidade. E aí um destaque legal para o Bolt, né, que tem sido um jogador muito importante para o time porque é um jogador defensivo, mas que, né, costuma cadenciar esse jogo. É um jogador de cadência, né? Eu achei um jogo muito inteligente do Thor também. Assim, como um todo. Eu achei que na hora de definir jogada, escolheu as melhores opções. Eu acho que só falta talvez um pouquinho mais de confiança. Eu acho que em alguns momentos eu acho que o Thor poderia ter feito gol. Ele teve um gol que ele perdeu de cara. Eu acho que assim, talvez seja, como eu falei, talvez seja a confiança, né? Talvez de ter mudado de time, né, e tal, talvez isso conte um pouquinho. Mas eu acho que é um jogador que dá para render sim bem, o passe, entendeu? que ele deu pro Marcelinho foi inteligentíssimo. Com certeza, isso é verdade. Isso daí não tenho o que falar. Eu acho que é só uma questão de adaptação mesmo, né? De ir se adaptando cada vez mais. A gente teve o gol também do Guilherme do shootout contra o Filipinho, irmão. Que gol no cantinho, né? Tipo assim, tranquilidade, soltou a bola ali devagarinho. O Filipinho veio, ele... Puf, irmão, qualidade, tá? O Guilherme, que já é um jogador do futsal, já vem jogando a modalidade, já é um jogador que eu já vi, já, né, nas competições que eu já participei, fazendo essa parte de mídias. Então, assim, é um excelente jogador, hein, cara? Eu acho que tá sendo uma boa composição ali. Sim. Ele, Bolt, na parte defensiva, o Marcelinho ali, né, nessa ala que fica fazendo a transição da defesa pro ataque. Eu acho que o Desimpedidos tá evoluindo cada vez mais na competição, hein, cara? Com certeza. Mas é aquele negócio, né? A Laude hoje a Laude está muito nessa questão de ser falada negativamente, tanto para a parte de campo quanto para a parte extracampo, né? Eu acho que o Renato Vicente fez uma declaração complicada na outra vez e tal, até falou um pouquinho, né? Meio que de uma forma mais tranquila agora nessa vez, mas você vê que o extracampo hoje em dia da Laude não tá tão legal, porque a Laude, a gente já tinha falado, começou muito bem, né? Teve a primeira vitória, então já falou assim, né? Já criou-se aquela expectativa. Com certeza. E agora tá só numa decadência, né, cara? Eu acho que tá, na real, por mais que a gente tenha tido uma boa atuação do Drop individualmente, mas eu acho que tá numa decadência o time da Laude, cara. A Laude que fechou com 2 wildcards novas agora, né? Verdade, isso aí. O homem soltou o furo. O que o homem libera o furo, lá ele, primeiramente, o que o homem libera o furo é brincadeira, pô. Por isso que não é à toa que ele é o Léo Dias da King League, pô. E aí, quem são os 2 novos wildcards da Laude? Lucas Caroço e Mateuzinho. Tá. Aí o que eu te pergunto. Drop, Caroço, Mateuzinho e Filipinho. Quem vão ser os 3 a jogar? Ainda tem o Esaú, né? Ainda tem o Esaú. Como é que tá a situação dele, já sabe? Então, na minha opinião, eles vão pro jogo com os 2 que contrataram e com o Drop. E o Filipinho vai ter que esperar essa rodada. Eu acho que vai pro gol. Quem vai pro gol é o Cauá. Isso aí. Então, assim, eu acho que o time que, por sinal, quando jogou nessa partida agora, pegou muito. Fez umas 2, 3 defesas incríveis, mas ele tá? É um bom goleiro, cara. Goleiro. Ele não é ruim. Não tem o diferencial do pé, sim, mas a gente já tinha falado isso sobre a Kings League. Sim. Ou você usa ou você não usa, irmão. Não inventa a moda. Exato. Por exemplo, como a gente falou na primeira resenha da Kings, sobre a situação que criticaram o Rocha. Irmão, não é característica do cara, não usa, irmão. Rocha, que a galera fala muito dele, menospreza muito o Rocha, mas foi pra Copa Sul agora e ganhou o melhor goleiro. Então, foi melhor. Então, calma aí, tá todo mundo errado, só vocês da Kings League estão certos. Só vocês da torcida, né? A torcida da Kings League, que eu digo, né? A galera que tá torcendo pra Kings League. Então, assim, a gente não pode menosprezar o Rocha assim, pelo amor de Deus, é um excelente goleiro. Só que é o que a gente falou. Se teu goleiro tem um pé bom, você coloca ele no jogo. Se não tiver, irmão, sai o goleiro, bota um de linha. Faz a troca. Sabe, às vezes vai na agonia de querer atacar. Irmão, não, vai na melhor oportunidade, troca o goleiro, faz um 2-1. E aí entra o que a gente já vem falando de um bom tempo, né? O diferencial que o Desimpedidos tem na questão dos goleiros, né? Porque você tem o Vitão, que é especialista no X1 na modalidade, mas assim, independente, é um excelente goleiro, mas é um especialista nessa situação. Sim. Por mais que tenha pego o Drop, né? Aí a gente tá falando também de 2 caras muito bons. Sim. Mas, e tem o JP, que também no jogo jogado em si é muito bom. E que nenhum deles arrisca vir com o pé. Nenhum deles, eles fazem a função principal deles, porque querendo ou não...
Felipe tem um diferencial? Tem, mas a função principal dele é defender. Depois ele faz o outro diferencial. Então, assim, mas eu acho que o time da Laude contratou muito bem com o Drop. Fez boas escolhas com o Caroço e com o Mateuzinho. E aí a gente está falando, né? O Caroço ele vai jogar de último homem mesmo, então, no lugar do Iago, correto? Eu acho que essa foi a modificação. Sim. Foi essa a modificação. O Mateuzinho e o Drop vão ser os dois jogadores que vão jogar mais à frente. Então aí entra a questão que a gente está falando dos draftados. Porque os draftados que vão compor a parte defensiva aí de transição precisam estar bem na partida. Sim. Essas duas wildcards que tá chegando, que foi, né, foi uma indicação do nosso amigo Borges. Do Borges, verdade. O Borges que indicou. Borges, forte abraço, irmão. Tem que estar aí com a gente aí, Borges. Tem que aparecer, mano. Quem sabe você não esteja nos bastidores aí, né? Como é que a gente fala? Escondido numa capa invisível, né? Numa capa invisível nos bastidores. Foi uma indicação do próprio Borges, né? Que é amigo do E que pode estar aí. Coringa. Quem sabe trazer o Borges aqui para falar um pouquinho sobre a resenha daqui com alguns jogadores. Viria, falar com ele. Então, beleza. Vamos ver se o Borges. Será que ele atende? Vamos ver. E aí vamos ver se tá com moral com o homem. Vamos lá. E a gente teve a situação da Laude, então, com essa questão das wildcards novas, né? Que foi o Drop, que foi o Filipinho e manteve o Iago Soares. A gente não viu talvez o Prime, talvez as melhores versões do Iago Soares, mas foi um bom jogador durante a competição, né? Fez uma competição, vamos colocar assim, né? Regular. Mas que talvez falte um diferencial ainda, tanto nele, mas aí era uma questão geral, né? Eu acho que no time todo. Acho que o próprio Renato Vicente, quando ele falou lá, né? Falta o time, tomar vergonha na cara e tal, acho que talvez seja o time todo então, né? E a gente teve, né, o goleiro reserva da Laude entrando muito bem. Então a gente já sabe que mesmo com a saída do Filipinho, o goleiro reserva consegue, né, dar conta do recado. Mas a defesa em si da Laude, cara, é muito vulnerável, irmão. É uma defesa... Só um minuto. Fala, meu mano. Oi, abaixamos, por favor. Rapidinho, peraí. Vamos levar abaixar aqui. Rapaziada, ao vivo agora com o Borges, BG, craque de bola. Não, e aí, irmão, como é que você tá? Fala tu, Henrique, que houve? Tô ao vivo aqui no podcast, mano. Queria que você falasse... Tá ao vivo, mano? Tô ao vivo aqui no podcast. Queria que você falasse das novas wildcards da Laude, que muita gente tá achando que não jogam nada. Não é possível esses caras. Que isso? Cara, como é que descobriram que eu critiquei? Não, mano. É porque, fala, Borges, aqui é o Alan, o pai da batida. É o seguinte, é porque nós estamos com o Léo Dias da King League, que é o Henry, entendeu? O homem soltou um furo aqui, mano. Agora tu tá aí na pista, filho. Ah, tá. Mano, papo reto mesmo. Pode confiar no moleque, mano. Tu acha que eu vou queimar meu nome? Jogador tem mais de 50, cara. Pô, só na King League meu lá, mano. Papo reto mesmo. Tem 17, 18. Aí, o homem tá bem, filho. O homem tá como... Então, Borges. Os 10 do draft. Não. É quantos que eu te falei? 18 não, 14. 5 do draft e o restante é o wildcard, contando com esses aí que entrou agora. 14 jogadores. Então podemos talvez cravar que teremos um time do Borges aí no segundo split da King League? Ah, pode cravar nada, quem me dera. Eu tô na Laude, tô com a Laude. Perfeito, irmão. Muito obrigado aí por ter atendido, valeu? Ah, mano, o menor é brabo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mano, tá doido. São bons demais. Porra, qual é, cara? Tá doido. Ué, mas suave, eu não posso ficar falando muito não, mano. Tem que anunciar primeiro lá, mano. Não, mas só vai sair de noite, fica tranquilo. Só vai sair de noite o podcast. Valeu, irmão. Tamo junto, irmão. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, o Borges, né, faz esse meio de campo aí. É um cara aqui no Rio de Janeiro que dá muita moral pra rapaziada da comunidade, né? Que assim, não é uma questão dele descobrir jogadores, mas assim, ele dá oportunidades a mais também. Tem hora que ele vai descobrir também bons jogadores, né? Ou às vezes vai alavancar jogadores que, né, já vem tendo boas atuações. Então, assim, é um cara que dá, né, essa moral pra rapaziada, beleza? Irmão, e tem um time de futsal, né? Tem, inclusive, né, como eu tava nesse sentido, né, falando nesse sentido, é um cara que tem um time de futsal, então costuma, né, dar oportunidade dentro do próprio time, né, dentro da própria casa, entre aspas, né? Cara, pênalti do Coringa, Henry.
Golaço do Coringa, irmão. Eu acho ele brabo, mano. Personalidade, hein? Personalidade. Podemos colocar ele num top 3? E posso te falar uma coisa? Ele bateu no mesmo canto que o K9 bateu, que o JP pegou, e o JP não pegou do Verdade, Coringa. hein? Você Ó, tinha a se gente ligado tem. nisso? Verdade, não tinha, não. E é o seguinte: a gente tem o top 1, que é o Alan. Top 2 seria quem? Seria talvez o Chris. Primeiro ele errou, mas os outros ele foi bem demais. É, mano, tá entre... Tirando o K9, a gente não tá falando do K9 porque K9 é jogador, pô. entendeu? Mas tá entre o Cris e o Coringa. Né, o top 3 aí, então, Alan, Eu Cris e Coringa. Eu iria mais de Cris. Por quê? Tu viu o pênalti dele? É, a gente vai falar sobre isso. a gente vai falar. Mas, irmão, ele guardou a bola. Sacanagem. Bizarro. Corujinha lá, esquece. Bom, então acho que desse jogo hoje foi muito isso, né? Desimpedidos mais cadenciando o jogo, dando aquela moral ali no time, né? Trazendo um time muito mais com padrão de jogo legal, pelo Fumaça, que a gente já tinha elogiado, a galera na live, no nosso vídeo, ficou dando uma crítica e tal. Ah, mas a gente viu aí a evolução do time do Desimpedidos. E o time da Loud, né? Bem abaixo nessa parte tática, né? Principalmente na parte defensiva.